Voltamos para mais um conteúdo. Hoje nós vamos falar sobre genética, DNA, genes e cromossomos, hereditariedade, as leis de Mendel, essa belezura chamada de genética, que é tão importante, né? Às vezes a gente fala assim, mas a biologia serve para quê? Assim, serve para quê? Serve justamente, né, para a gente falar sobre constituição, do que a gente é constituído. Nosso DNA, os genes, né? A gente fala assim, esses genes é de família. Aquela doença, ela é hereditária. O cromossomo X, aquela doença é causada porque ela tem uma falta de cromossomo. A primeira e a segunda lei de Mendel, a questão das características genéticas, as que dominam, as que não predominam. Então, a gente vai falar de questões hoje que são muito importantes, tanto para quem é estudante, é professor de ciências e biologia, quanto para quem para quem não é também no mundo que a gente vive, porque é bem importante, tá? Então, antes da gente começar esse conteúdo bacana, que particularmente é um conteúdo denso, porém eu gosto muito, tá? É um conteúdo bem significativo, principalmente desde que o mundo é mundo, tá? E que sempre acontecem mais descobertas devido às tecnologias que nós temos hoje. Então, antes de tudo, já deixa o seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito ainda e vem comigo. E se você estiver querendo adquirir esse conteúdo e mais conteúdos de revisão, se tem um plano de estudo adequado para o que você, para os teus objetivos, me chama no meu WhatsApp, vai estar aqui na descrição do vídeo, e começa já a me seguir lá no Instagram também, que eu tô lá também, todos os dias, mostrando os meus bastidores, o meu processo de estudo, tudo que eu faço, a minha rotina. Então, e você também já, se você adquirir qualquer material, você já começa a participar do Close Friends, tá? Acompanhando, tendo dicas diárias, tá bom? Então, vamos lá? Então, hoje nós vamos falar sobre genética. Bora lá. Os ribossomos, eles são estruturas não membranosas. Sua função é garantir a síntese de proteínas. Todas as células são formadas por membrana, citoplasma e por membrana nuclear. As células que possuem núcleo eucarióticas. Aquelas que possuem material, elas recebem o nome de procarióticas, pela carioteca, elas são as chamadas eucarióticas. E aqui elas recebem o nome de procarióticas. 4. O modelo do mosaico fluido é plasmática. Vamos ver se é isso mesmo? E o nome desse modelo, tá? Eu já pesquisei a capacidade de entrada e saída de proteínas nas membranas. Vamos ver. Mosaico. Então, ele fala aqui que as membranas são finas. Ele está falando que a melhor representação é a membrana plasmática. O modelo do mosaico fluido explica várias observações sobre a estrutura das membranas celulares. Existe uma bicamada lipídica na qual essa bicamada fosfolipídica ela confere fluidez, não tem a ver, ela o modelo mosaico ele tem a ver com a estrutura da membrana, tá? Não com a representação dela. A razão da capacidade de entrada e saída de proteínas da membrana. Mas não, ele fala das moléculas, nós temos proteínas embutidas e não a entrada e saída, tá? E a presença. Todas as células, plasma e núcleo, delimitando o material, tem células que não têm núcleo, tem outras que todas as células, todas as células possuem membrana, tá? Agora, não citoplasma, tá? Além do núcleo, o material genético, os cloroplastos e as mitocôndrias. E é muito interessante que nas mitocôndrias a gente dê material nosso genético. E ele é muito importante quando qualquer outro faz conhecimento de uma pessoa, tá? Os cloroplastos são encontrados exclusivamente e as mitocôndrias encontram-se em todas as células e animais, tá? Então, a gente tem aqui em todos os tipos celulares, né, que são chamadas de eucarióticas, aqui recebem o nome de procarióticas, o material genético em duas organelas celulares, os cloroplastos encontrados exclusivamente nas células fotossintetizadas, todas as células eucarióticas. Tá?
Se aquecermos dissolvido em água destilada, recipiente 1, e a mesma condição aquosa de 1 mol de NaCl, recipiente 2, a 60 que haverá mais DNA desnaturado no recipiente da quantidade de DNA dissolvido, tá? E por quê? Porque no outro recipiente vai estar 65 graus Celsius. E no primeiro vai ser água DNA da cadeia, tá? E aí, e com o recipiente e preservar também, tá? Mas, professora, o que que é naturado? Simplesmente passou reto aí, não explicou nada para ninguém. Vamos ver. Desnaturado. É desnatado? A ação do DNA é o processo através do qual a cadeia ele se desenrola e separa através da quebra de ligação de hidrogênio entre as bases. Então, o processo de separação das duas, das hélices. E aí a desnaturação é quando a gente separa elas, entendeu? É isso, pessoal. Assinale a alternativa que indique o precursor principal para a construção de uma biblioteca de expressão, o RNA transportador, o RNA ribossômico, que faz a síntese, né? Temos o RNA mensageiro, então esses três. Quem que é o principal precursor dessa construção, que leva essa expressão, que manda que manda essa mensagem para poder continuando. O responsável por levar essa mensagem é o RNA mensageiro. É ele que leva a quantidade de informações necessárias para que ocorra a construção dessa biblioteca de expressão, tá? De qualquer organismo. Medidas cinéticas mostram que o DNA de um nucleossomo isolado tem informações muito dinâmicas, compacto para o estado relaxado. No entanto, nas células existentes existem reações bioquímicas que podem manter os nucleossomos nos dois estados de maneira mais duradoura. E o que essas relações envolvem? Elas envolvem a acetilação e a desacetilação enzimática do octâmero de histonas que compõem a estrutura do nucleossomo, ou seja, elas vão desacetilar a enzima, vão fazer a acetilação primeiro, desacetilar, e aí vai dar para ver, vão aí preservar esse nucleossomo, tá? Através desses dois processos, certo? A respeito da degradação do DNA, falando de novo dele, analise as afirmativas a seguir. Os principais fatores que degradam um DNA são temperatura, umidade, luz e raios UV. Sim. No caso de degradação com quebra dos alelos do DNA, o mais comum é o desaparecimento do alelo mais longo, sim, e aí permanecem os mais curtos, ou não tão... Os mais simples permanecem, né? Se preservam mais. E os de degradação, os de alelo maior acabam se degradando. Para evitar a degradação do DNA, deve-se promover a secagem total do vestígio antes do seu acondicionamento. Sim, para preservar esse DNA, seja ele vegetal ou animal, é necessário. A armazenagem do vestígio, ela deve ser feita à temperatura ambiente para evitar destruição do DNA. Pelo contrário, ela deve ser feita com a temperatura mais elevada para poder preservar e não destruir, né? Então, as respostas certas é 1, a 2 e a 3. Sobre o RNA, a gente pode afirmar que ele é produzido no núcleo, mas vamos falar um pouquinho sobre ele, para a gente aproveitar e dar uma revisada. A gente fala, tem uns que tem RNA, tem outros que tem DNA.
Então, vamos lá. O RNA, ou ácido ribonucleico, ele é uma molécula responsável pela síntese de proteínas das células do corpo. E a sua principal função é a produção de proteínas. Por meio da molécula de DNA, o RNA, ele é então produzido no núcleo celular, sendo encontrado também no citoplasma da célula. A sigla de RNA, ela vem da língua inglesa ribonucleic acid, tá? Então, ele então é produzido pelo núcleo, como está falando aqui, ácido ribonucleico, tá? Ele já fala que o RNA, ele é produzido por meio da molécula de DNA dentro do núcleo celular. Você acha uma imagenzinha? E aí dentro nós temos o RNA mensageiro, o transportador, o ribossômico, tá? Deixa eu ver se eu consigo mandar. Enfim, ver se eu acho, né? Se eu vir aqui para vocês assim. Assim. A escriturinha. Deixa eu ver aqui do RNA. Ó, o RNA é só essa partezinha aqui, tá? Uma fita só, enquanto o DNA é o duplo, tá? Mas também composto por timina, uracila, citosina e adenina e guanina. Na verdade, perdão, a gente sabe que o DNA, ele tem a timina, eles se diferenciam aí também, né? Dentro da genética, né? Quando a gente fala de troca de material genético, a gente tem o RNA com uracila, citosina, adenina e guanina, e o DNA já é diferente, ele troca uma delas, ele vai fazer a troca entre elas ali, das bases. Deixa eu confirmar aqui, que eu também estou relembrando. É a uracila, é do RNA. E a timina é do DNA, tá? Então, essas são as trocas. Beleza? Então, ele é produzido pelo núcleo. Beleza? Sobre a replicação de DNA. Esses assuntos a gente tem que dar uma paradinha, aí a gente resolve, até porque está dizendo assim, marque a alternativa errada. Então, sobre replicação. A replicação do DNA, ela corresponde à duplicação do material genético, pois o DNA faz uma cópia do quê? De si mesmo. As duas fitas que constituem a molécula, elas se separam e orientam a formação de cadeias complementares que se unirão a elas. O ciclo celular pode ser dividido em dois momentos, a intérfase e divisão celular, por exemplo, a mitose, tá? Que envolve o processo de mitose também. A intérfase, por sua vez, é a fase mais longa por apresentar a replicação do DNA e os intervalos antes e depois da duplicação do material genético, tá? Mas então, a replicação do DNA acontece nas células eucarióticas, está localizada no núcleo e contém todas as informações genéticas de um ser e seu processo de duplicação. Ele é importante para o quê? Para o nosso
do crescimento, reprodução e reparo celular. Daí a importância da replicação. Então, vamos ver aqui o que está errado. A DNA polimerase, ela é uma enzima que une os nucleotídeos para compor uma segunda cadeia de polinucleotídeos em cada DNA, que é complementar aos primeiros filamentos de DNA. Sim. A replicação de DNA, ela exige a ação de um conjunto composto por muitas enzimas e proteínas. Sim. É necessário que ocorra, que haja ação desses compostos. Na divisão de uma célula, cada molécula de DNA se replica e cada uma das cópias idênticas do DNA produzida é distribuída a uma célula filha. Não. Nessa divisão, o DNA se replica, mas ele não distribui para a célula filha, não. Tá? Ele vai formar uma outra cadeia. Tá? Disse que a replicação é semiconservadora, pois metade do DNA original ele é conservado em cada molécula nova. Sim, sempre que ocorre uma replicação, parte do material da molécula mãe, né, no caso, vai estar preservado na molécula filha, tá? E assim por diante, cada replicação. Então, por isso, ela é semiconservadora, tá? Então, nesse caso aqui, a C, que dentro da divisão de uma célula, cada molécula de DNA, ela se replica sim. Porém, as cópias... porém, elas não recebem uma cópia idêntica do DNA. Elas recebem, como eu falo aqui embaixo, uma parte da mãe, tá? Na célula filha, tá? Então, é uma parte, não uma cópia idêntica. A matéria-prima para a evolução é a sequência de ADNA existente. Nesse sentido, nenhum gene totalmente novo. Entretanto, a inovação pode ocorrer de diversas maneiras. Sendo assim, podemos afirmar que, no embaralhamento de segmentos, dois ou mais genes existentes, eles podem ser quebrados e religados para formar um gene híbrido, constituído por segmentos de ADN ou DNA originalmente pertencentes a genes separados. Sim, nesse embaralhamento de segmentos. Pode ocorrer, sim. O ADN é uma longa estrutura presente em nossas células. Para caber no núcleo, o ADN utiliza algumas estratégias, como a formação de nucleossomo. Pode-se afirmar que um nucleossomo é uma estrutura com um núcleo octamérico de histonas, no qual o ADN se enrola 2 vezes. Esse é o nucleossomo, tá? Ele, como primeira parte do nome dele já fez, núcleo, ele em forma de 8, formado de histonas, no qual o DNA se enrola 2 vezes. Né? Forma aquela limpeza. O DNA, ácido desoxirribonucleico, ele é constituído por uma longa fita dupla de nucleotídeos. O sequenciamento de DNA, ele é um processo que determina a ordem desses nucleotídeos. A fita dupla é formada pelo pareamento das bases. Assim, a gente sempre tem que lembrar que quando ocorre a replicação, duplicação, transporte, sempre vai mexer com as bases. E que dentro disso o DNA tem as suas 4 bases, e uma delas é específica dele, que é a timina, e no caso do RNA, dessas, ele tem 4 também, porém a uracila é a específica dele, tá? Então, essa fita dupla é formada pelo pareamento das bases,
E dessa forma, referente ao pareamento desses nucleotídeos, não é correto afirmar que a guanina se pareia com a adenina. Ela não se pareia com a adenina. Vamos ver? A adenina, ela vai se parear com a timina, tá? A sequência desse pareamento, ela é responsável pelas características genéticas do homem e de todos os seres vivos. A guanina se pareia com a citosina. Então, vamos lá. Quem que se pareia com quem, que a gente já viu qual que é a errada. E agora a gente está estudando como é que são as outras. Então, a adenina, ela vai se parear com a timina. A guanina vai se parear com a citosina. E aí as bases dos nucleotídeos são adenina, timina, guanina e citosina. Então, adenina, timina, guanina e citosina. Aí, na hora que vira para o DNA, para o RNA, perdão, a gente tem daí a adenina, a timina com vira uracila, a guanina com a citosina e a citosina com a guanina. Citosina, adenina. Isso. Então, quando inverte, DNA é adenina, timina, guanina, citosina, e RNA é timina, uracila, citosina e deixa eu ver esse pareamento aqui, só para ficar bem certinho, eu passar bem certinho para vocês. As bases, pareamento de bases. Vamos ver. Então, a adenina se pareia com a timina e a guanina só com a citosina, certo? E aí, quando vai para o RNA, só muda, em vez de ser a timina, vai ser com a uracila. Então, vai ser A com U e G com C, tá? Então, aqui, R e D. Então, essas são as bases. Então, a guanina, ela se pareia com a adenina? Não, gente. A guanina só se pareia com a citosina. E a adenina só se pareia com a timina, tá? No caso do DNA. Quando entra para o RNA, adenina, uracila, guanina, citosina, tá? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado, que vocês gostem. Foi uma pequena revisão aqui, a gente falando desses processos que são bem, assim, revisando ainda as questões, ainda falta coisa para ver. Eu ainda vou revisar, para ver depois que eu terminar de ver tudo isso aqui. Me perdoem alguns erros, algumas gaguejar aqui, procurar na hora, mas é a maneira que eu estudo. Eu leio, eu procuro as respostas, eu procuro as explicações, para a gente conseguir é, encontrar melhor as explicações, porque na hora da prova já é para a gente saber e não para a gente ficar pesquisando, porque a gente nem vai poder, né? Então, espero que vocês tenham gostado, que vocês estejam estudando e precisando, me procurem. Tá aqui na descrição do vídeo, novamente repetindo, o meu Instagram, o meu WhatsApp, tá? Um beijo, até a próxima e fui!